A paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui no especial de 1000 inscritos e nesse especial de 1000 inscritos eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, o meu testemunho, o que vem acontecendo e o que Deus vem realizando na minha vida. A minha história já começa com uma superação para minha mãe no meu nascimento, né? Que tinha um mioma muito grande e para os médicos já era impossível, ela não poderia nem engravidar e mesmo assim Deus operou, fez uma promessa para ela que ela teria uma filha. E quando foi para minha mãe fazer o parto, ela teve um problema porque os hospitais daqui não quiseram fazer o parto por ser de alto risco, né? Então nenhum hospital daqui aceitou minha mãe. Foi quando meu pai correu atrás e eles conseguiram me levar lá para um hospital da Vila Nova Cachoeirinha e foi lá que eu nasci. Nascida no berço evangélico, e o meu pai costuma dizer pra mim que chegou um senhor pra orar na minha casa e falou: nossa, a Karen nasceu em berço de ouro. E meu pai na hora não entendeu por sermos uma família humilde, mas meu pai disse que depois ele falou que ele entendeu que é por causa que era uma família evangélica. Então eu nasci num berço de ouro pela presença do Senhor Jesus que tinha na nossa casa. E passou-se os anos, meu pai e minha mãe me ensinando na presença do Senhor Jesus. Nasci num lar abençoado, cresci num lar abençoado. E minha mãe louvava, ia para as igrejas louvar e eu já achava aquilo lindo, né? E fui observando e minha mãe foi começando a me ensinar desde muito pequena. Eu lembro de uma época também que uma prima minha começou a me ensinar a cantar no playback e eu achava tudo aquilo maravilhoso. Então, com cerca de 7 anos, eu já comecei a cantar nas igrejas. Minha mãe me levava. Eu lembro que teve uma igreja que era uma igreja enorme, uma madureira, e eles me convidaram para louvar e minha mãe chegou lá e na hora eu comecei a chorar e eu não queria cantar de jeito nenhum. Minha mãe conversou comigo, eu louvei aquele dia e foi assim a minha criação, a minha infância na presença do Senhor Jesus, participando de escolas dominical, estando na presença do Senhor Jesus. E eu lembro que algo que me marcou muito na minha infância foi quando eu ia fazer 11 anos de idade. Eu tava com 10 e eu orei, eu fiz uma oração e pedi para Deus: de presente de aniversário, eu quero ser batizada com o Espírito Santo. É um costume que eu tenho até hoje, pedir presentes espirituais no meu aniversário. E eu comecei nessa idade, quando eu tinha 10 anos. Eu falei: Senhor, eu vou fazer 11 e de presente de aniversário eu quero ser batizada com o Espírito Santo. E eu lembro que eu esperei com muita fé e eu fui pro culto. E quando eu cheguei lá, era um culto de ensinamento, um culto de doutrina, no Belém, Assembleia de Deus Belém, ali do Jardim Leonor. E quando eu cheguei naquele culto, eu lembro que teve o culto inteiro, teve a palavra, e quando chegou na oração do final, eu falei: mas Senhor, eu ainda não fui batizada, hoje é meu aniversário, e eu quero ser batizada com o Espírito Santo hoje, conforme eu te pedi. E quando foi na oração já final, para acabar o culto, eu fui batizada com o Espírito Santo, no meu aniversário de 11 anos, e mais um menino de 7 anos e uma menininha. 3 crianças naquele dia, nós fomos batizados com o Espírito Santo. Eu lembro que eu fui pra casa, meu pai não tinha ido naquele dia no culto, só minha mãe. E eu lembro que eu fui pra casa falando em línguas. Quando cheguei em casa, minha mãe contou pro meu pai que eu já tinha sido batizado com o Espírito Santo, né? Foi uma alegria pra mim, foi uma das maiores experiências minhas ainda na infância. Eu costumava orar muito e pedir coisas pra Deus. Eu tive muitas experiências assim na minha infância, na minha adolescência. Porque como eu via meu pai orar muito, contar testemunho, minha mãe orava. E então eu aprendi a crescer assim, orando e pedindo coisas pra Deus. E eu lembro até de uma certa feita que marcou muito a minha adolescência, quando eu ganhei um cachorrinho que eu queria tanto. E esse cachorrinho ficou doente. E
E foi quando eu comecei a orar. Esse cachorro chegou até a ficar internado. E eu comecei a pedir a Deus para que ele fosse curado. Minha mãe começou a orar, preocupada comigo, de como eu ia ficar se o cachorro morresse. E eu lembro que Deus, ele fez um mover e curou. E aquilo para mim, como eu era pequena, aquilo para mim era um milagre grandioso. Então foi uma das experiências que eu tive com Deus. E passou-se os anos, essa foi a minha infância, adolescência, estando nas igrejas, louvando, servindo a Deus. Quando eu costumo dizer que aos 17, 18 anos, eu costumo dizer que eu fiz como Diná, né? E saiu Diná, filha de Lia, para ver as filhas da terra. E eu fiz como Diná, eu comecei a olhar para fora, né? Como diz o ditado, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. E mesmo estando num lar tão abençoado, tão frutífero espiritualmente, eu comecei a olhar para fora e querer saber o que tinha lá fora que eu ainda não tinha experimentado. Então eu comecei a fazer faculdade, comecei a viver muito fora de casa, uma vida diferente, e fazendo faculdade de psicologia, meus pais sempre ali me ajudando. Foi quando eu decidi sair de casa, morar sozinha, né? Ali eu já estava dentro da igreja, porém eu já não era mais igreja. Eu já estava totalmente desfocada do evangelho. Já estava vivendo uma vida de pecado ali. E eu saí, fui morar sozinha. E eu lembro que nessa época eu tinha acabado de sair de um serviço, estava fazendo faculdade e eu precisava arrumar outro porque eu pagava aluguel sozinha, vivia sozinha, né? E foi quando eu fui pra Lapa procurar serviço. E encontrei um serviço, uma escola de cursos profissionalizantes, e lá eu entrei. Quando eu entrei nessa escola de cursos profissionalizantes, da mesma forma, estava sem Cristo, frequentava a igreja aos domingos, mas eu mesma não era igreja. Estava vazia por dentro, estava me perdendo dos caminhos aonde eu fui ensinada. Foi quando, dentro dessa escola, eu conheci um rapaz e, mesmo estando um pouco afastada da igreja, porém, como eu nasci em berço evangélico, eu não conhecia as maldades, as malícias do mundo. Então eu conheci esse rapaz, começamos a conversar, começamos a namorar, e ele falou assim pra mim: olha, eu estou agora participando de algumas aulas de NA e eu não entendi aquilo. E ele falava: olha, eu sou ex-usuário de droga. E pra mim, entrou num ouvido, saiu no outro. Eu não entendia, eu não sabia o que isso ia proporcionar, eu não fazia a mínima ideia. Nunca tinha tido nem amizades que fizessem isso, né? Como eu cresci muito na igreja. Então, pra mim, eu entendi como se aquilo fosse algo bobo, que não tivesse uma importância. E com 3 meses de namoro, a gente noivou. E com 6 meses, a gente casou. E eu casei com esse rapaz, né? Que hoje é o meu marido, Rony. E eu costumo dizer que a gente não chegou a ter uma lua de mel. A gente não teve uma lua de mel, porque assim que eu casei foi quando ele se derramou mesmo nas drogas. Eu já tinha saído da empresa na qual eu conheci ele, já estava trabalhando perto da minha casa. E foi quando eu comecei a saber. No começo eu não percebia quando ele já tinha usado, eu não entendia, mas com os dias eu comecei a perceber. A situação começou a ficar mais difícil, a gente morava junto, pagava aluguel, mas ele começou a usar tanto que ele perdeu o serviço, perdeu tudo, e ele só usava e não fazia mais nada da vida. Ele só usava. Eu lembro que uma vez eu fui trabalhar e a gente trabalhava na mesma rua, né, na mesma avenida, e o segurança da empresa, enquanto eu passava para ir pro meu serviço, me parou e falou: olha, cadê seu marido? Ele largou
o emprego aqui de madrugada, ele largou a empresa sozinha e saiu. Ele era porteiro e eu já sabia que ele tinha saído para usar droga. Nesse dia ele foi mandado embora, ele tinha sumido. Eu fui pro serviço assim desesperada. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu liguei para minha mãe, pedi para ela procurar ele enquanto eu tava no serviço, e se ela não achasse, eu ia pedir para sair para procurar ele. E naquele dia minha mãe encontrou meu marido dentro da minha casa. Ele tinha usado muita droga, ele estava muito mal. Passou-se os tempos e a nossa vida era assim, sempre piorando. Eu lembro que quando eu percebi que a minha situação estava indo de mal a pior, porque eu pagava aluguel, eu estava trabalhando sozinha, e eu lembro que eu escondia o dinheiro e ele achava o dinheiro onde eu tinha escondido. E não tinha mais como fazer, eu já estava perdida. Foi aí que eu lembrei do Deus dos meus pais. Foi aí que eu percebi que eu tinha que correr para o Deus dos meus pais. Foi quando eu voltei para Cristo de uma forma muito intensa. Foi quando eu comecei a ter uma intimidade com Deus, porque eu comecei a lutar pelo meu casamento. E eu lembro que eu olhava para ele e eu profetizava sobre a vida dele. Eu falava, você vai ser um pregador da palavra do Senhor Jesus. E ele olhava para mim, ele ria, né? Ele endemoninhado, drogado, e ele ria, ele dava gargalhadas assim. Eu passei situações muito difíceis dentro da minha casa. Eu lembro de uma vez que ele tinha usado, estava nervoso, a gente acabou discutindo, e eu lembro que nesse dia ele me prendeu para fora de casa. E eu lembro que ali eu ajoelhei em frente à porta da minha casa e comecei a chorar. Eu perguntei para Deus por que eu estava passando por tudo aquilo, por que o meu próprio marido tinha me prendido para fora da minha casa. E eu ajoelhei ali, eu tinha vergonha de recorrer aos meus pais pela situação que eu estava passando, por ter sido nascida, criada num berço evangélico, e aonde eu fui me meter agora. Passando uns tempos, as situações foram piorando. Eu lembro que eu comecei a pedir ao Espírito Santo para me dar saída do que fazer, para me ensinar a cuidar e ganhar ele para Jesus. Eu percebi que a minha luta não era só pelo meu casamento. A minha luta era por uma vida, era por uma salvação. E além de um casamento. E além disso, eu comecei a perceber. O Espírito Santo começou a me dar estratégias. Ele falava pra mim no meu ouvido e eu ouvia, ele conversava comigo. Ele falava pra mim tratar bem o Rony, independente da forma que ele chegasse. E eu comecei a fazer isso. Às vezes ele chegava muito drogado, tinha feito muita coisa errada no meio da rua. E eu simplesmente tratava ele com o maior carinho e amor do mundo. Isso foi constrangendo ele. Ele foi percebendo que eu tinha um amor maior pela vida dele. E passou-se uns tempos, piorando ainda mais. Eu comecei a fazer, eu trabalhava, então eu fazia comida, marmitinha, deixava pronta para ele comer, né? Só colocar no micro-ondas e esquentar. E eu lembro que chegou um tempo que eu comecei a chegar em casa e aquela marmitinha tava do mesmo jeito. E foi quando eu perguntei pra ele e ele ficava com outra moça o dia inteiro enquanto eu tava trabalhando. E eu ficava tão triste porque além dele estar com outra moça, além dele estar com outra moça, ainda ele não comia a marmita que eu tinha deixado, né, com tanto carinho pra ele. Aquilo me entristecia. Passou-se os tempos, aconteceram muitas coisas. Quem tem um parente usuário de drogas vai entender o que eu estou dizendo, vai entender o que eu estou falando. E passou-se os tempos e eu lembro que a própria família dele já estava muito desgastada, muito chateada por tudo que ele tinha feito com eles também. Então, e morando longe da família, só restava então ali eu, o Rony e meus pais que me auxiliavam muito. E eu lembro que chegou certo dia, eu saí do serviço, esse dia ficou muito marcado para mim, e minha casa estava trancada e as chaves estavam com o Rony. E ele tinha saído para resolver uns problemas, só que eu comecei a ligar para ele, o celular já estava desligado, ele não atendia mais. Começou a passar as horas, passar a noite, nada do Rony.
Aquela noite foi muito difícil pra mim. Eu lembro que eu sentei em cima da laje e eu ficava olhando pra rua, almejando que o Rony voltasse pra casa. Mas ele não voltou. Fui pra casa dos meus pais. Foi difícil pra dormir. Passei quase a madrugada acordada. Quando eu acordei de manhã, a gente foi fazer um BO porque ele tinha desaparecido. E quando eu cheguei pra fazer esse BO, eu fiz o BO e o policial ele olhou pra mim e falou: olha, vai procurar ele no IML. Eu lembro que eu e minha mãe, eu já tava chorando muito, a gente foi pro IML pra procurar, pra reconhecer o corpo e ver se o Rony tava lá. Eu lembro que eu entrei num restaurante desesperada depois que eu saí do IML e eu tava chorando muito e eu liguei pro meu pai, que sempre foi uma referência de cristão pra mim, e falei: pai, esse Deus que o Senhor prega tanto, que eu sei que é o Deus que a gente serve, por favor, ora, pede pra ele, pra o meu marido aparecer. E eu lembro que passou um tempinho, cerca de uns 40 minutos depois, a gente estava ali no centro de Osasco procurando o Rony. Meu telefone tocou. Pra minha surpresa, quem estava me ligando era o Rony. E ele falou: eu tô aqui em casa. E eu falei pra ele: mas amor, onde você tava? Eu tô desesperada. Eu fui em delegacia, eu fui em ML. Ele falou: não, amor, eu tô em casa. E eu falei: não, sai daí que eu tô chegando, eu vou pegar o ônibus, eu vou pra casa. Ele falou: não, eu só vou sair pra comprar um cigarro, porque ele fumava também. Eu falei: não, por favor, eu pego pra você, mas não sai de casa por nada. Eu estava muito assustada, eu tava com muito medo dele sumir de novo. E só quem teve alguém desaparecido na família sabe a sensação que é de impotência. E quando eu fui pra casa, ele tava lá e eu sentei, eu lembro, ele tava deitado, ele tinha usado muita droga e ele tinha machucado o nariz que sangrava de tanto ter usado. E eu lembro que eu me ajoelhei no pé da cama, ele tava deitado e eu perguntei pra ele tudo o que tinha acontecido. E eu falei pra ele: você pode me contar tudo o que você fez quando você tava longe de casa, porque independente do que você me falar, eu vou continuar com você, eu não vou me separar. Porque aquilo já não era mais pra mim só um casamento. Era a salvação de uma alma. Ali ele contou pra mim que ele tinha usado, que ele tinha me traído, que ele tinha feito tantas coisas ali quando ele tava fora de casa. Eu perdoei na mesma hora, dei um beijo nele, falei que o amava e profetizei mais uma vez. Ele não estava conseguindo dormir, eu orei, ele conseguiu dormir. E eu lembro que no outro dia ele acordou chorando e falando que ele precisava de ajuda. Entrei em contato com os amigos meus, pastores, pastor Mário e pastora Sandra, Deus abençoe muito vocês. E o pastor Mário, ele tinha contato com clínicas evangélicas. E eu sabia que o que ia sarar, o que ia libertar o meu marido era o evangelho. Então ele precisaria ir para uma clínica evangélica. De momento ele não aceitou, porque ele queria uma clínica que liberasse o cigarro. E as clínicas evangélicas não podem, mas eu falei para ele: não dá. Porque só a teoria não vai te ajudar. Você precisa de Cristo para te libertar. Ele aceitou, foi para a clínica. Liguei pra mãe dele e eu lembro que ela falou assim pra mim: Karen, larga ele. Pra mim, já era. Larga, você não precisa disso. Mas eu entendi que Deus tinha algo maior. Eu entendi que a minha sogra também estava muito machucada com tudo que ela tinha passado com ele. E ele foi pra clínica e eu continuei em casa. Foi uma parte muito difícil pra mim. Eu não podia ter notícias só depois de um mês. E eu ia trabalhar, fui ficar na casa dos meus pais esse tempo que ele estava na clínica, pra eu não ficar sozinha dentro de casa pensando o que não devia, triste, chateada. E ali eu fiquei naquele serviço trabalhando, ele na clínica. E eu lembro que todo mês a gente tinha que levar cesta, várias coisas pra ele. E eu lembro que depois que passou um mês eu fui na clínica, já angustiada, querendo saber o que aconteceu. E daí eu entrei e tinha um culto. A recepção de domingo tinha um culto. E quando eu entrei no culto, pra minha surpresa, eu cheguei um pouco atrasada. E assim que eu entrei, o grupo de varões da clínica ia louvar. E quando o grupo de varões da clínica ia louvar, eu olhei e eu vi o meu marido. E ali ele estava de terno. E ele estava levantando as mãos, cantando.
E para minha surpresa, ele estava falando em línguas. Ele já estava batizado com o Espírito Santo. E dali a gente começou a conversar e eu descobri que depois de 3 dias de clínica, ele já foi batizado com o Espírito Santo. Foi restaurado pelo Senhor Jesus. A história de meu marido é uma história muito intensa, mas hoje eu glorifico a Deus, porque verdadeiramente tudo que eu criei, tudo que eu profetizei, hoje ele é. Hoje temos um casamento alicerçado, um casamento abençoado. Hoje o meu marido, eu posso dizer que é um homem de Deus, mas a gente tem uma história por trás para contar. E eu lembro que eu falei, Senhor, agora é só alegria. Depois de 3 meses, antes do tempo necessário, ele saiu da clínica, porque Deus usou um pastor Edson e pastora Gisele, para falar que o tempo dele já tinha acabado, e verdadeiramente foi Deus. 3 meses ele já estava restaurado dentro daquela clínica, e eu pensei, Jesus, agora é só alegria, agora eu não vou ter mais prova nenhuma. Ele veio para casa, arrumou um serviço no outro dia, que o irmão Carlos, um amigo nosso, arrumou para ele, junto com a irmã Fátima, e quando ele arrumou esse serviço, eu voltei a trabalhar, nossa vida começou a voltar, e a gente já tinha 1 ano e pouco de casamento, e eu tive vontade de ser mãe. E eu falei, agora tá tudo bem, e agora eu vou ser mãe. E tentamos engravidar. Foi quando eu engravidei. Eu lembro que tinha um banheiro no hospital, eu nunca contei isso pra ninguém, eu acho que nem pra minha mãe. E antes de fazer o ultrassom, eu entrei dentro do banheiro, me ajoelhei e eu falei, Deus, eu quero ter gêmeos. E eu fui fazer o ultrassom. E quando eu entrei dentro da sala de ultrassom, ela examinou e ela falou, é gêmeos. Eu liguei pro meu marido, contei pra ele, ele ficou desesperado do outro lado do telefone, preocupado. Eu falei, não, vai ficar tudo bem, Deus vai prover. Passou-se os tempos da minha gravidez e, pra minha surpresa, não era tudo aquilo de bom que eu tinha imaginado. Eu comecei a sangrar e certa madrugada eu comecei a sentir muita dor. Ali eu tive uma sensação de morte. Eu sofri tanto que eu pensei que aquele dia Deus ia me levar. Teve uma hora que eu percebi que eu não aguentava mais, eu corri pro banheiro e ali um nenenzinho meu caiu dentro do vaso e outro caiu na minha mão. Já estava no tamanho de uma bisnaguinha e eu falei, Senhor, por que que pra mim tudo é mais difícil? Passei por aquela fase, perdi os gêmeos e falei, eu não vou desistir. Tentei engravidar novamente. Depois de 3 meses eu engravido novamente. Eu falei, Senhor, agora vai. Agora eu vou viver tudo que eu queria viver. E eu engravido novamente, só que daí eu descubro que a hipertensão prejudicava a minha gravidez. Foi quando minha pressão começou a subir e com 6 meses de gravidez eu tive uma pré-eclâmpsia. Corremos pro hospital. Eu digo pra você, mulher, que você que tem essa barriga grande pra tirar uma foto, eu sei que pode ser uma coisa tão pequenininha, mas pra mim o meu desejo era pelo menos ter uma barriga grande pra tirar uma foto, e eu não tive. Com 6 meses eu tive uma pré-eclâmpsia, corro pro hospital e nasce a Maria Eduarda, a minha filha. Com 6 meses, com 725 gramas e 35 centímetros. Ela não chorou, eu não ouvi o chorinho dela, eu não a vi na sala porque correram com ela para UTI. A minha filha no mesmo momento foi desenganada pelos médicos, entubada, e os médicos falaram para mim, não tem como a gente te dar nenhum diagnóstico, porque ela não tem os órgãos formados, ela nasceu muito pequenininha, ela estava em sofrimento fetal dentro do seu útero e a gente não tem esperança de vida. O Espírito Santo começou a dar paz para o meu coração. Eu comecei a passar momentos dentro daquele hospital, com mães ali dentro daquela UTI. E eu lembro que cada dia era uma vitória. Eu lembro que teve uma vez que eu estava dentro da sala e o médico entrou e eu não sei o que aconteceu, que começou a Maria Eduarda
disparar uns aparelhos e eles começaram a ir pra cima dela, tentar fazer ela voltar, e eu tava do lado e eu comecei a olhar, e eu lembro que eu fiquei tão calma, o Espírito Santo me deu uma calma, e eu lembro que um dos médicos olhou para um deles, eram vários médicos, e falou assim: eu acho que ela não tá entendendo o que tá acontecendo, a mãezinha não tá entendendo. Mas eu tava entendendo, eu sabia qual era o risco que a minha filha corria, mas o Espírito Santo estava ali comigo dentro daquele hospital. Eu lembro que aconteceram muitas coisas com a Maria Eduarda dentro daquele hospital, e teve mães ali que eu ajudei espiritualmente, para honra e glória do Senhor Jesus, porque para tudo tem um propósito. Ajudei mães ali, orei por crianças dentro daquele hospital, e eu via criança saindo, mas eu continuava lá com a minha filha. Depois de aproximadamente 3 meses, para honra e glória do Senhor Jesus, eu saí dali com a Maria Eduarda sem nenhuma sequela. Ela já ia fazer 1 quilo, ela estava linda, e eu saí com a minha filha nos meus braços e com uma vitória para contar. Passou-se os tempos e 9 meses depois, tomando remédio para não engravidar, para minha surpresa, eu engravido novamente. Eu engravidei, então, agora da minha 3ª gravidez, e eu engravidei da Ana Vitória. Eu lembro que na época eu fiquei com muito medo do que as pessoas iam falar, do que elas iam me julgar por saber que eu já tinha tido gêmeos e perdido, por saber que a gravidez da Maria Eduarda já era uma gravidez ruim, e eu confesso que eu fiquei com medo e eu não desejei aquela gravidez, e eu me arrependo tanto disso, e eu estava grávida novamente, e com o tempo eu aceitei aquela gravidez, e eu falei: agora então eu vou ter uma gravidez perfeita, agora eu vou poder ter uma barriga para tirar uma foto, para fazer um chá de bebê, coisas que são tão simples para as outras mulheres, mas para mim era tão difícil. E eu comecei a passar os tempos, e para minha surpresa, com 5 meses, eu tenho uma pré-eclâmpsia mais forte do que a da Maria Eduarda, e o meu rim parou. Fiquei no hospital e o médico falou: agora pode morrer as duas, a mãe e a filha. O meu rim estava parado, eu não usava mais o banheiro, eu inchei demais a ponto da minha mãe ir no hospital, e ela não estava me reconhecendo, eu estava muito inchada. E o Espírito Santo entrou dentro daquele hospital. Os médicos falaram assim pra mim: se continuar assim, a gente vai ter que tirar o neném, você vai ter que fazer hemodiálise. E a minha mãe, preocupada, o Rony, todos, e eu lembro que o Espírito Santo entrou ali naquele hospital, e sem precisar de intervenção médica, meu rim voltou a funcionar. Quando meu rim voltou a funcionar, correram comigo para a mesa de parto, aproveitaram que eu estava bem, e nasce a minha 2ª filha, Ana Vitória. Eu lembro que minha mãe sentou do meu lado um pouquinho antes do hospital, e ela falou assim pra mim: Karen, por que você não põe o nome de Ana Vitória? E aquele nome entrou assim dentro de mim, e eu falei: é esse nome, porque ela vai ser uma vitória pra mim. E eu coloquei Ana Vitória. A Ana Vitória nasce com 575 gramas, vai direto pra UTI, entubada e desenganada pelos médicos mais uma vez. Eu entrei dentro daquela UTI mais preparada espiritualmente. Eu já tinha passado problemas com meu marido, problemas com a minha filha, perdidos gêmeos, já tinha uma experiência com Deus maior. E eu entrei dentro daquela UTI e comecei a conhecer mães, crianças ali, e eu lembro que o Espírito Santo começou a falar para mim pregar dentro da UTI, e eu comecei a pregar dentro daquela UTI. Para honra e glória do Senhor Jesus, vi mães indo para a igreja, vi pessoas sendo ministradas através da minha vida, para honra e glória do Senhor Jesus. E eu lembro que tinha um banheiro perto do sofá onde as mães sentavam, e todo dia o diagnóstico da minha filha era morte. Então, como eu era a única cristã no meio das mães, eu corria para o banheiro depois do diagnóstico dos médicos, que eram umas 11 horas da manhã.
Ali eu chorava, depois eu enxugava as minhas lágrimas e ia pra fora rir, porque eu entendia que eu tinha que ser forte perto daquelas mães, porque eu era a única cristã ali e o Espírito Santo estava trabalhando naquele hospital. Eu lembro que passaram-se quase 2 meses ali e certo dia eu acordei e o Espírito Santo falou assim pra mim: Karen, cinge seus lombos porque hoje o seu dia vai ser difícil. Não precisou de falar mais nada, já entendi o que ele queria dizer. Fui pro hospital, minha filha estava entubada na incubadora, ela estava fazendo hemodiálise porque o rim da Ana Vitória tinha parado. E ali eu fiz uma oração de entrega. Eu entendi que a Ana Vitória não era mais minha. Ali eu entreguei ela para Deus, eu cantei um louvor para ela. Princesa, linda demais, né? Cantei para ela e fui para casa. Aquele dia eu estava muito cansada fisicamente. 3 pontos da cesárea tinham aberto porque eu não tive repouso. Já doía demais aqueles 3 pontos de cesárea. E foi quando eu recebi uma ligação do hospital. Eu fui me arrumar, né, para ir pro hospital. Eu já sabia o que tinha acontecido e eu lembro que enquanto eu comecei a me arrumar para ir pro hospital, receber a notícia, começar a papelada pra funerária, eu comecei a adorar a Deus com louvor que diz assim: te adorar é o que eu sei, te adorar é o que eu sou, e nada pode calar um adorador. E não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Eu lembro que eu fui para preparar todo o papel da funerária e quando a gente chegou ali para escolher o caixão, eu lembro que caixão de bebezinho tinha uns caixão branquinho e tinha um do lado branco com detalhe dourado. Eu lembro que nessa parte da nesse momento da nossa vida a gente estava passando por uma situação financeira em qual a gente estava muito apertado e eu só pude escolher o caixão social. Ali doeu muito em mim, porque eu queria o caixão que estava do lado, o que estava com detalhes dourados. Eu fui para minha casa, ali eu chorei e eu contei para Deus que eu não queria o caixão social. Eu queria o que estava do lado, mas eu não tinha dinheiro para comprar. E eu lembro que a gente foi pro enterro da minha filha. Eu lembro que eu preparei tudo. Minha mãe, ela até pergunta pra mim como que eu consegui, como eu tive coragem, porque eu lembro que quando eu cheguei na funerária, o rapaz perguntou se eu queria ajudar a arrumar a Ana Vitória. Eu aceitei e daí a gente começou a arrumar ela. Eu levei lacinho, coloquei na cabeça, uma roupinha e fomos pro enterro. E eu lembro que quando eu cheguei ali, a funerária chegou atrás e tiraram ali de dentro do carro um caixão branco com detalhes dourados, do jeito que eu queria. E eu lembro que eu cheguei pro dono da funerária e eu falei: olha, não foi esse que eu peguei porque eu não tenho condições de pagar. E eu lembro que ele olhou pra mim e ele falou assim: não, eu vi alguma coisa diferente em vocês, então eu tô doando. E ali era o Espírito Santo me lembrou de quando eu estava cantando aquele louvor dentro ali da minha casa, me arrumando pra ir pra funerária. E eu glorifiquei a Deus naquele momento. Fizemos o enterro da minha filha Ana Vitória e eu digo que verdadeiramente ela foi uma vitória para mim, porque foi momentos de muita experiência com Deus, de muito conhecimento com o Espírito Santo. E eu agradeço a Deus por tudo que eu passei, por cada detalhe. Esse foi o meu especial de 1000 inscritos. Eu tenho a segunda parte do testemunho e eu vou contar pra vocês. Quando eu bater 2000 inscritos, eu conto todo o restante pra chegar até hoje, porque ainda tem muita coisa que aconteceu e não foi fácil. Então vocês já devem imaginar que o Espírito Santo, que Deus, ele sempre me tratou um pouquinho
mais apertadinha, mas para honra e glória do Senhor Jesus eu estou aqui. Por isso que eu digo que esse louvor, pensando bem, é o louvor que conta muito a minha história, porque só a presença de Jesus na minha vida para eu estar aqui hoje. Muito obrigada e Deus abençoe vocês.